conversa agora com o André Valério, que é economista sênior do Inter, quem eu agradeço pela disponibilidade de conversar com a gente aqui no Money. Seja muito bem-vindo e bom dia, André. Bom dia, Vitor. Eu que agradeço o convite. André, a gente percebe esse distensionamento, primeiro, do preço dos alimentos, que a gente vem acompanhando, inclusive pela publicação do IPCA fechado, né, do mês passado, e a gente vê essa tendência se repetir. E agora tem esse distensionamento também do preço da energia elétrica, né, que tinha virado o grande vilão da inflação oficial do país, isso segundo os dados do IBGE, por causa daquela bandeira tarifária vermelha. Eu queria entender o que a gente consegue interpretar dessa prévia publicada hoje pelo IBGE. A questão da habitação, né, nesse mês de agosto é algo pontual, né, porque a gente teve o bônus Itaipu, né, que foi um desconto na tarifa na energia elétrica, né, cobrada para até um certo nível de consumo, né, nas contas de agosto. Então, por um lado, né, ela tira a inflação do mês de agosto, mas ela carrega a inflação para o mês de setembro, né, porque a gente vai ter a normalização desse desconto. Então, a gente deve ter uma inflação em setembro um pouco mais pressionada pelo lado da habitação, né? Mas a gente está num período até de sazonalidade da energia elétrica por conta de questões climáticas, né? A gente passa por um período aí de mais estiagem, né? Isso pressiona a tarifa de energia, que a gente está com a tarifa bandeira vermelha patamar 2, né? Então, nos últimos 2 meses, a gente tem visto, né, a inflação de habitação sendo agora a grande vilã, né, da inflação, tomando o posto da inflação de alimentos que a gente teve aí. Desde de agosto do ano passado até abril desse ano, a gente teve uma inflação de alimentos bastante pressionada, que por sua vez agora, né, tem sido também a grande força deflacionária aí do índice. André, a gente pode acompanhar então uma devolução nos dados que vierem, por exemplo, tanto no IPCA de agosto fechado, quanto também nos dados inflacionários de setembro, outubro, exatamente pensando nessa sazonalidade dos bônus de Itaipu ou não? O IPCA cheio de agosto ainda deve ir negativo, a gente estima que vem até mais negativo do que veio a prévia, a nossa estimativa de momento é de um recuo de 0,19%, mas aí em setembro, né, tanto o IPCA 15 quanto o IPCA cheio devem devolver por conta da normalização desse bônus, né? Mas ainda assim, né, acho que o que a gente tem visto dos dados de inflação é uma perspectiva bastante benigna, né, para o restante do ano. A gente tem aí algumas pressões de baixa de inflação para os próximos meses. A inflação produtor, por exemplo, dos índices gerais de preço, foram muito negativos nos últimos 3 meses, né? Então elas devem ser repassadas ainda para o consumidor final. E a gente ainda tem, né, querendo ou não, o impacto da política monetária para ser sentido ainda nos preços, né? A gente vê mesmo nesse resultado de hoje, a gente vê que ainda a inflação de serviço e o núcleo da inflação estão, de certa forma, pressionados, mas eles ainda estão para responder, né, a esse aperto monetário que a gente estima que deve começar a impactar de maneira mais intensa ali na virada do terceiro para o quarto tri desse ano. Então, pensando na resposta da política monetária, a gente sabe que os dados referentes ao preço da energia elétrica eles não são sensíveis, pelo menos diretamente, né, à política monetária em si. Eu queria entender se esse recuo agora a gente pode correlacionar com a política monetária, tanto do ponto de vista da energia elétrica, mas também pensando nesse distensionamento do preço dos alimentos que a gente vem acompanhando nos últimos meses. Nem tanto, né? O Banco Central normalmente ele está mais preocupado justamente com o núcleo da inflação, que exclui tanto, né, os preços de alimentos quanto de energia, justamente porque são itens que são cujas variações de preço são mais associadas a questões de oferta, né? E o Banco Central não tem capacidade de controlar a inflação de oferta, apenas a inflação de demanda. Então ele está mais preocupado com o núcleo, né? Então, a gente espera, né, que, como eu disse, né, uma normalização aí da inflação ao longo do restante do ano, com algumas pressões de baixa. Naturalmente, né, essa deflação de hoje, puxada pela energia elétrica, é uma boa notícia, né? Ela ajuda a distensionar as expectativas inflacionárias, né? E a gente vê que as perspectivas também, né, começam a convergir para uma inflação também, o mercado passar a precificar uma inflação menor, né? No último Boletim Focus, por exemplo, a gente já viu, né, pela 13ª semana consecutiva, né, o mercado projetando inflação para baixo. Então, também, né, contribui aí para a condução da política monetária. Mas, nesse momento, né, com essa questão tanto de alimentos quanto de energia elétrica, né, em tese, o Banco Central não deveria responder às variações desses itens, né? Então, ele não deveria estar tão preocupado com isso, e sim monitorar mais o núcleo, inflação de serviços, que aí sim são componentes que são mais dependentes da política monetária, vamos dizer assim. Pois é, e pensando exatamente na inflação de serviços, a gente vê que ainda há uma pressão inflacionária, né, nesse setor. E aí eu queria entender exatamente essa correlação, de novo.
entre a política monetária e essa percepção de que, nesse segmento, a economia ainda segue bastante aquecida. Exato. Se tem algo negativo para ser dito do resultado de hoje, né, justamente esse componente mais qualitativo, né, que a gente viu a inflação de serviços mais pressionada, né, rodando na casa de 0,5%, e que preocupa mais que a inflação de serviços subjacentes, né, é quase que se fosse o núcleo da inflação de serviços, né, seria talvez o componente da inflação de serviços menos sensível à política monetária, né, e mais sensível à demanda, mais sensível ao mercado de trabalho, mais sensível ali ao aquecimento da economia, né. Então, o resultado desses componentes, né, nos diz que a política monetária precisa ainda ficar, né, num patamar restritivo por um tempo, né, para garantir, né, a convergência dessas métricas de inflação. Né. O núcleo, por exemplo, ele está rodando aí pelo terceiro mês consecutivo a 0,3%, que é uma taxa que é inconsistente com a meta, né, de 3% que o Banco Central persegue. Então, ele precisa, né, demanda que a política monetária continue restritiva, né. Então, mesmo com essa deflação de hoje, com essa perspectiva um pouco, né, de inflação de oferta um pouco menor nos próximos meses, vai ser necessário, né, que o Banco Central mantenha a política monetária restritiva. Mas ainda assim, né, acho que a gente está com uma taxa de juros que é mais do que suficiente para garantir essa convergência aí a médio prazo. E pensando exatamente nesse comportamento, né, nessa tendência de política monetária, a gente tem acompanhado, mesmo antes da publicação desses dados, a revisão baixista em relação ao fechamento do IPCA para esse ano, mas, ao mesmo tempo, uma manutenção por parte do mercado das suas previsões para o fechamento da Selic esse ano em 15%. Você concorda com essa previsão, André? Aqui no Inter a nossa visão está um pouco mais pessimista em termos de atividade, né, a gente vê sinais mais claros aí da atividade perdendo força, ainda na margem, né, mas a gente espera que ao longo do restante do ano, né, a gente ainda tem o segundo semestre inteiro de dados aí de atividade para ser divulgados, a gente espera que a gente veja cada vez mais, né, a atividade perdendo força. Semana que vem a gente vai ter divulgação do PIB, a gente espera que tenha uma desaceleração, né, na taxa de crescimento frente ao primeiro tri, justamente por conta, né, dessa política monetária bastante restritiva. E aí, né, em conjunto com essa inflação que a gente espera que tenha um comportamento mais benigno aí no restante do ano e a melhor convergência das expectativas inflacionárias, a gente acredita que o Copom vai ter condições aí de iniciar o ciclo de cortes em dezembro, né. Então a gente está um pouco mais, em termos de juros, um pouco mais otimista que o mercado, né, o mercado prevê a Selic até 15% até o final do ano. A gente acredita que em dezembro, né, o Copom tenha condições aí de iniciar esse ciclo de cortes. A gente estima um corte inicial de 50 pontos base, né, que levaria a Selic a 14,50. Mas, novamente, né, mesmo com esse ciclo de corte se aproximando, na nossa visão, vai ser um ciclo ainda bastante cauteloso, né? Como eu disse, as métricas de núcleo das outras medidas de inflação menos sensíveis à política monetária ainda demandam cautela, né? Então, a gente vai ter ainda, né, uma política monetária ao longo de 2026 bastante restritiva, né, mesmo com esse ciclo de corte se aproximando. No comportamento do câmbio, eu queria fazer, na verdade, duas perguntas em uma. Tanto pensando no diferencial de juros, se de fato essa previsão mais premente do mercado se confirmar, de que o Federal Reserve vai cortar, vai dar início ao ciclo de cortes nos juros nos Estados Unidos, pensando no diferencial de juros. E aí também queria te fazer uma pergunta atrelada, que é o peso do câmbio nesses dados que a gente tem acompanhado hoje, dessa desvalorização do dólar frente à cesta de principais moedas mundo afora. Eu queria entender exatamente quanto o câmbio pesa nesses dados, André, e também o que a gente pode esperar do comportamento do dólar em relação ao real. É evidente a partir, se de fato consolidar-se essa previsão do mercado de um início do ciclo de cortes nos Estados Unidos. O câmbio é uma variável bastante importante por conta, né, do seu potencial de repasse inflacionário para os preços, né. Inclusive foi um dos componentes ali que, né, contribuiu para esse último ciclo de piora de inflação que a gente teve a partir de agosto do ano passado, né, e também está contribuindo agora para a gente ter uma inflação até performando melhor do que esperado, né. A gente vê aí, por exemplo, a inflação de bens livres e bens industriais, bastante acomodado justamente por conta dessa apreciação do real aí de mais de 10% ao longo desse ano, né. E aí, com a perspectiva de um corte de juros lá na economia americana, ela até favorece essa perspectiva de corte de juros aqui no Brasil em dezembro ainda, justamente porque permite, né, que o Banco Central aqui consiga começar a normalizar a taxa de juros sem pressionar tanto o câmbio, né, porque a gente ainda vai manter um diferencial de juros muito elevado mesmo cortando aqui, porque o Banco Central americano estaria cortando lá fora, né.
Então isso contribui para manter o câmbio aí acomodado e tudo indica, né, pelo que a gente vê, boa parte dessa apreciação do real esse ano é porque o dólar se depreciou e não necessariamente porque o real se apreciou, né. E tudo indica que a tendência aí de médio prazo é que o dólar continue enfraquecido até por escolhas políticas, né, do governo americano que deseja um dólar mais fraco até, né, por questões econômicas por lá. Então a gente mantém essa visão, né, de um dólar aí mais enfraquecido. Por outro lado, a gente sempre tem, né, uma sazonalidade muito elevada em termos de taxa de câmbio no último trimestre do ano. Então a gente está vendo aí o câmbio atualmente por volta de 5,40. A gente ainda mantém uma visão um pouco mais pessimista aí para o final de ano, com o câmbio a 5,60, justamente porque esse dezembro ali a gente tem muita remessa, né, de capital estrangeiro para fora. Isso tende a pressionar, né, o câmbio por conta do fluxo, como a gente viu no ano passado. Mas a gente não antecipa, né, um cenário de descontrole cambial, como a gente viu no finalzinho do ano passado, porque desse ano a gente não espera, né, um novo choque de fiscal, né, de incerteza fiscal, porque tudo indica que a gente vai ter né, pelo menos nessa seara do fiscal, algo mais controlado do que a gente teve ano passado. André, e pensando exatamente nesse câmbio mais fraco, né, desse dólar mais fraco frente ao real, a gente pode ter algum nível de impacto na atividade, fora evidentemente aquilo que é mensurado, já impactado pelo nível dos juros no país. A gente pode ter algum tipo de impacto, principalmente no agronegócio, que a gente sabe virou um grande motor, né, tem um peso bastante significativo no nosso PIB hoje em dia. Impactaria ali, né, na balança comercial por conta do valor em dólar ser menor, né, na hora de converter para os reais, né? Mas é um impacto assim que agregado seria na margem, né? A gente teria mais impactos positivos, né, vindo dessa apreciação do real, porque estaria ali, né, em conjunto com uma visão melhor do mercado, né, em termos de juros, de economia de modo geral, né? Então, no agregado, né, acho que o impacto positivo é maior vindo da apreciação do real do que o potencial impacto negativo via balança comercial. Conversei aqui com o André Valério, economista sênior do Inter. Agradeço muito, André, pela disponibilidade de conversar com a gente aqui no Money. Eu que agradeço, até a próxima, bom dia. Até mais, bom dia.